situação constitui uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Mpox is transmitted by close skin-to-skin contact, often in the context of sex. A Organização Mundial de Saúde declarou hoje que a Mpox é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Hoje, o Comitê de Emergência se reuniu e me aconselhou que, em sua opinião, a situação constitui uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Eu aceitei esse conselho. É o mais alto nível de alarme sob a Lei Internacional de Saúde. A OMS convocou um comitê de emergência em meio a preocupações de uma cepa mais mortal do vírus. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Notícia urgente, a OMS acaba de emitir um alerta de emergência a nível mundial por conta da nova variante da Mpox, aquela que era chamada anteriormente de varíola dos macacos. Esse alerta foi emitido a nível global porque a nova variante ela se espalha muito mais rápido e tem 10 vezes mais letalidade do que a variante anterior. Isso é um pesadelo porque a primeira vez que nós estamos vendo um alerta de nível global desde o C-19, desde a pandemia, daquilo que vivemos desde o ano de 2019 e 2020, é agora. Está ocorrendo nesse exato momento. Eles ainda não tinham emitido nenhum outro alerta, a não ser esse que acaba de ocorrer. E esse pesadelo se intensifica ainda mais quando nós observamos as mensagens subliminares da elite mundial na capa da revista The What If, que é um braço da revista The Economist. Olha essas imagens. Quando você decifra cada uma dessas mensagens subliminares, você vê que isso é assustador. Alto nível de atenção. OMS declara a Mpox emergência de saúde mundial. Como eu te disse, desde o Covid-19, nós não tínhamos ainda visto a OMS declarar nenhum alerta. A Organização Mundial de Saúde declarou hoje que a Mpox é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. É o mais alto nível de alarme sob a Lei Internacional de Saúde. A OMS convocou um comitê de emergência em meio a preocupações de uma cepa mais mortal do vírus. Desde o começo deste ano, mais de 17 mil casos e mais de 500 mortes foram relatados em 13 países da África que classificam o surto como um evento de risco muito alto. A Mpox pode ser contraída por relações entre pessoas e contato com materiais contaminados. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa situação comece a se agravar, impor aquela agenda de medo nas pessoas para que eles possam arcar com seus planos futuros. Como essa matéria aí está dizendo, a nova variante ela é muito mais potente em termos de espalhamento e também de letalidade. Ela agora está ceifando a vida das pessoas 10 vezes mais do que a anterior de 2022. Recentemente, a OMS, caso você não saiba, lançou uma listagem das doenças que vão causar a possível próxima grande pandemia. E a Mpox estava dentro dela. Mas já parou para imaginar? E se eles fizerem um negócio onde não temos apenas um, podemos dizer assim, problema, de uma forma mais leve, né, se espalhando? Mais de um. Já parou para raciocinar nisso? Isso se inicia de uma forma mais brusca nesse momento na África, mas Brasil e Estados Unidos estão no radar. A OMS afirmou que neste momento há um risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade. This declaration is not merely a formality. Esta declaração não é apenas uma formalidade, é um apelo à ação. É um reconhecimento de que já não podemos nos dar o luxo de ser reativos. Devemos ser proativos e agressivos nos nossos esforços para conter e eliminar esta ameaça. O Ministério da Saúde convocou uma reunião de emergência para debater o avanço da Mpox no Brasil. E quando falamos dessa capa que você está vendo aí na tela,
Capa da revista The What If. Vá olhando para ela, estou aqui me blindando por enquanto. Eu já havia feito um vídeo há 2 anos atrás, decifrando as mensagens subliminares que eles colocaram na capa da revista The What If. Esse padrão vermelho significa a agenda do medo. Essas mensagens que envolvem vírus e doenças significa que eles estão planejando algo para implementar novamente a sua agenda do medo. E conseguimos observar que tem uma pessoa intrigante aí, Kamala Harris, aquela que agora está disputando a presidência dos Estados Unidos com Donald Trump, está nessa capa. Nos Estados Unidos, Kamala Harris fez o primeiro pronunciamento após a desistência de Joe Biden da disputa à Casa Branca. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Está nessa capa que faz referência a uma agenda futura. Essas mensagens subliminares, quando falamos a respeito da Mpox, e o macaco está muito claro aí, com o seu rabo em um termômetro, falando a respeito da febre, mostra que algo maior está por vir, e esse alerta que foi emitido exatamente agora confirma isso para nós. O que eu posso observar olhando para essa capa? Nós estamos vendo que no centro dela, e que faz referência ao olho que tudo vê, temos ali um chip com um símbolo de mais que faz referência à cruz ali da medicina e do lado a inteligência artificial. Por que eles colocaram isso aí? Porque daqui para frente, os planos da elite mundial é testar todo o avanço da tecnologia em cima daquilo que eles estão pretendendo implementar como uma agenda no mundo. E a agenda do medo, uma próxima grande pandemia, como grandes infectologistas já falaram que iria acontecer, e apenas é uma questão de tempo, né? Eles já falaram que vai acontecer, só não sabem exatamente quando, começa a fazer sentido nesse momento. Outra capa da revista What If fez com que, antes de tudo acontecer, eu pudesse decifrar e avisar aos inscritos desse canal aqui que uma pandemia estava por vir. Quem é que se lembra disso? Veja aí. Chama muito mais a curiosidade nessa capa aí, que no caso as pessoas não enxergam, pois está de uma forma meio que subliminar. A gente vê que tudo isso forma um alvo e que nas partes alaranjadas nós vemos aí aviões soltando chemtrails, que são rastros químicos que irão adoecer e acabar aí iniciando um processo de redução populacional. E juntamente com esses rastros químicos, nós vemos ali formas, formatos cilíndricos que fazem referência a vírus. Então não tem como dizer mais que tudo isso é teoria da conspiração, pois os próprios caras estão detalhando isso nas capas de suas revistas. E a gente vê que a ideia principal do ano de 2020 vai girar em torno disso. Talvez uma grande infestação de algum vírus que possa surgir a partir do norte da América, ou então na própria América em si, por rastros químicos que eles irão despejar em cima da população. E agora nós estamos olhando para uma próxima capa. Você quer que eu decifre cada um dos detalhes, mais uma vez, dessa capa? Esse vídeo já havia sido excluído. Eu vou fazer ele novamente para colocar no canal secreto. E se eu conseguir subir nesse canal aqui do YouTube, eu farei. Mas deixe seu comentário aí embaixo. Você consegue enxergar o que estão fazendo? Agora, esse mundo digital envolvido com a medicina vai mudar radicalmente. Não só a vida de todos nós, a vida dos médicos, que muitos vão ser substituídos, mas funciona como um grande teste para a implementação dos planos da elite mundial. A pandemia do ano de 2020 fez com que as pessoas utilizassem muito mais os seus celulares, por exemplo. Ela introduziu o mundo digital. As vendas na internet, principalmente de produtos como esse aqui, cresceram de uma forma gigantesca. Eu sempre alertei que o melhor negócio era se trabalhar online. Mas as pessoas passaram a fazer muito mais videochamadas, pedir comida por aplicativo, por exemplo, quando estavam em confinamento. As pessoas passaram a pedir veículos por aplicativo de uma forma muito maior quando precisavam. Passaram a utilizar muito mais
o mundo digital. Eles precisam dar um próximo passo. E a medicina faz um grande papel quando falamos nesse avanço de tecnologia. O mundo vai mudar completamente se você não tem os seus olhos abertos. Prepare-se para isso, porque o próximo passo da elite envolve isso. Eu falei no último vídeo a respeito do voo da empresa Voepass, o avião que caiu, que haviam 15 médicos oncologistas que estavam lá para discutir a humanização do mundo digital na medicina. Infelizmente, eles perderam as suas vidas. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que essa agenda entre a medicina e o mundo digital é algo que tem a prioridade da elite mundial. E nós agora estamos vendo um alerta que aparentemente é um sinal para aquilo que está por vir. Abra os seus olhos, porque o Brasil e os Estados Unidos são países que estão no foco da elite mundial. No Brasil, o Ministério da Saúde registra entre 40 e 50 novos casos por mês e alerta para os riscos. Lembrando que no início da epidemia de Mpox, em 2022, os dois países mais acometidos, não só em valores absolutos, mas também em incidência, foram os Estados Unidos e o Brasil. Foi identificado um caso e com esse vem e vai de pessoas, isso precisa ser estudado. Será que o sistema estaria colocando algo, ou já, com as suas mensagens subliminares, estaria avisando de que algo poderia surgir diante disso? Eu não estou afirmando nada aqui, eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha a respeito disso que ele falou e que é razoavelmente ou muito preocupante diante da enchente, da contaminação das águas, de tudo que se espalhou, da aglomeração das pessoas e do vem e vai de voluntários que foram auxiliar lá as pessoas que estavam precisando e precisaram realmente muito. Vamos continuar para ver a finalização disso tudo. O que historicamente sucede às grandes inundações são doenças transmitidas por vetores, como é o caso da dengue. Agora, ele vem com a terceira onda, aquela que, de certa forma, está assolando o Brasil e não tem como negar. A mídia tenta se calar ao máximo diante disso, o presidente muito mais. Nós estamos falando da própria dengue. A dengue, ela vai se reproduzir aí por conta do mosquito Aedes aegypti e por água parada. Nós sabemos que temos também, eu não vou nem entrar nesse mérito, grandes empresas, como do nosso grande amigo, né, Bill Gates, que colocou no Brasil, alguns anos atrás, alguns mosquitos transgênicos, aqueles mosquitos criados em laboratório, mosquitos geneticamente modificados, e que, aparentemente, pode ter alguma coisa a ver com planos da própria elite mundial para tempos que estão por vir. Casos de febre low push que aumentaram mais de 700% neste ano aqui no Brasil. De acordo com o Ministério, as 2 mortes no Brasil podem ter sido as primeiras provocadas pela doença no mundo. Ou seja, a mãe perdeu o bebê logo depois que acabou contraindo a Oropush e outros 4 casos de microcefalia. E ele anuncia, então, a terceira onda. Vamos ver. Aqui começa a onda 3. Se esse cenário se concretizar, será necessário pensar em estratégias para controlar o Aedes. Há também a vacina contra a dengue. Gestores podem pensar em campanhas dirigidas a algumas cidades gaúchas, por exemplo. Os médicos temem que a crise acabe criando um desbalanço no sistema de saúde, com uma situação parecida ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. Quando a água baixar, também haverá necessidade de pensar em como lidar com as questões de saúde mental e todos os traumas acumulados nesse período. Nós temos muitas informações aqui, tá? Ele está falando das águas abaixando, da saúde mental das pessoas, dessa terceira onda da dengue, que se reproduz com a própria água. Estamos falando também, principalmente, de uma contaminação em massa da população, porque é necessário empurrar mais substâncias para dentro do corpo das pessoas. Eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar no ar, então não tem nem por que eu segurar muito as palavras, tá? Se ele não ficar no ar, já estará com certeza dentro do canal secreto. Mas, você entendeu? Eles estão agora empurrando com todas as forças, exatamente os planos das suas agendas, de uma forma muito forte no Brasil. Você consegue enxergar isso? Tudo isso que eu estou mostrando, consegue enxergar a força que tem isso aqui, a força da agenda que está sobre o Brasil nesse ano de 2024? Vamos finalizar. Quando a água baixar, também haverá necessidade de pensar em como lidar com as questões de saúde mental e todos os traumas acumulados nesse período. O trabalho da Universidade de Queensland lembra que transtornos como estresse pós-traumático e depressão são outras consequências de longo prazo das grandes inundações. Então, resumindo, são muitos, mas muitos problemas, que não afetam apenas o Rio Grande do Sul, mas a população brasileira em geral. Nós temos várias vertentes agora a ficar de olho, a termos os nossos olhos abertos, pois são mensagens subliminares. A mídia, com o sistema, trabalha claramente com suas mensagens subliminares e a sua programação neurolinguística. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um trecho de um documentário que está lá no nosso canal secreto, a qual eu mostro para quem a mídia trabalha. Quem são os caras que controlam essa mídia, e vou reforçar aquilo que nós vimos no final do ano passado, na capa da revista The Economist, aquela que é controlada pela família de Rothschild, e que colocou claramente uma bandeira do Brasil ali no meio. Estamos vendo o que estão fazendo na nossa nação e o que pode estar por vir. Assista aí. Quem é que controla as mídias, quem é que controla os meios de comunicação. E não esqueça, clica no link. Esse documento que você está vendo é um documento que foi vazado por Richard Salant, ex-presidente da CBS News, uma grande emissora norte-americana que é aberta à população. E seus dizeres mostram o que ocorreu dentro de uma das reuniões do Clube dos Bilderbergs. O documento diz o seguinte: meretrizes do jornalismo.
O nosso trabalho é dar às pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que eles devem ter. Isso foi dito pelo próprio Richard Salant, onde continuou: um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, os maçons, Skull and Bones, Mesa Redonda, Sociedade Milner e a Sociedade Jesuíta Aristotélica controlam o fluxo de informações no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio, lemos nos periódicos, revistas, livros e até mesmo na internet. Richard Salant, como a testemunha do Clube dos Bilderbergs, mostrou que a mídia é a grande meretriz do jornalismo, a boca da própria elite mundial que tem um único objetivo: controlar os cérebros das pessoas de forma consciente ou inconsciente.